Olá! Bom, o nosso tema é a ludoterapia como ferramenta para a realização de ações educativas sobre higiene bucal. Relato de experiência. O nosso eixo temático é o eixo 1, Saúde e Sociedade. Os discentes são Gabriela Timbira da Cruz Conceição, Monalisa Duarte da Silva e Sara Laís Costa da Silva. E nossos orientadores são Romila Martins de Moura Stabno Santos, Marcelino Santos Neto e Floriaci Stabno Santos. Olá! Bom, o nosso tema é a ludoterapia como ferramenta para a realização de ações educativas sobre higiene bucal. Relato de experiência. Introdução. O processo de hospitalização de uma criança ela pode ser traumático e a ludoterapia pode ser utilizada para restabelecer tanto a saúde emocional como a saúde física de uma criança. É importante frisar que a promoção de saúde exerce um papel importantíssimo, auxiliando o processo de cura da criança. Logo, a equipe de enfermagem deve primar por um cuidado holístico. Objetivo: relatar ação educativa com criança hospitalizada sobre a importância da higiene bucal, utilizando como ferramenta a ludoterapia. Descrição da experiência: é um estudo descritivo do tipo relato de experiência referente à ação educativa realizada por discente do curso de enfermagem da Universidade Federal do Maranhão em maio de 2022. Foram realizadas brincadeiras com demonstração de técnica de escovação, o que levou à participação ativa das crianças e seus acompanhantes. O projeto Enfermeiro do Riso foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão com o número 1114.424, com o propósito de ganhar a atenção das crianças. Resultados: as crianças e seus acompanhantes demonstraram que reconhecem a importância da higienização bucal e elas aprenderam o quanto é importante a escovação dos dentes, que visa reduzir as cáries e outras doenças bucais. O propósito é ganhar a atenção das crianças. E os discentes, eles se fantasiaram com roupa colorida, com pintura no rosto, sempre com bom humor, para distribuir alegria a todos, assim diminuindo a ansiedade do paciente e obtendo a sua confiança através de conversas, brincadeiras, fazendo com que a criança se sinta mais à vontade e tranquila. Considerações finais: é necessário a implantação de ações de promoção da saúde usando a ludoterapia como ferramenta mediadora, minimizando o impacto da hospitalização para as crianças e visando uma assistência de qualidade. Olá, meu nome é Érica Maciel Cavalcante e vou apresentar o projeto A Ludoterapia no Hospital, vivência acadêmica de um projeto de extensão. Bem, o adoecimento e a hospitalização de crianças causa rupturas em seu cotidiano, passando a estar em um local limitado, onde a rotina hospitalar e o próprio ambiente diminuem o repertório de atividades nas quais as crianças geralmente exercem. Assim, pode causar um retardo no desenvolvimento natural das crianças. Dessa forma, a ludoterapia entra como uma excelente ferramenta, pois a ludoterapia é realizada por meio do brincar, cujo tratamento psicoterapêutico é voltado para facilitar o desenvolvimento natural, físico, motor, cognitivo e emocional das crianças. Pensando nisso, proporcionamos diversão às crianças por meio da ludoterapia, estimulando as atividades e habilidades cognitivas e motoras das crianças, e atenuando também os efeitos causados pelo tratamento da neoplasia. O objetivo aqui é relatar experiências vividas pelas acadêmicas do curso de fisioterapia de um projeto de extensão, Luz e Alegria. Para a execução do projeto, foram confeccionados jogos e brincadeiras capazes de estimular o cognitivo, motor e sensorial das crianças. As atividades desenvolvidas foram pescaria, boliche, pega-vareta, qual é o filme e jogo da memória. Esses jogos ajudam e auxiliam no desenvolvimento natural das crianças. Aplicando essas atividades com 23 crianças,
de diferentes tipos de câncer, na enfermaria, brinquedoteca e sala de procedimentos. O resultado foi que o projeto permitiu a evolução do conhecimento do graduando sobre o ambiente hospitalar. Desenvolveu também o psicomotor das crianças e minimizou os efeitos causados pelo tratamento do câncer. Foi possível também adquirir conhecimento tanto teórico como prático sobre as dificuldades relacionadas ao setor oncológico e a importância das atividades lúdicas no desenvolvimento psicoterapêutico das crianças. A ludoterapia busca restabelecer as interações sociais entre as crianças, contribuindo também com o desenvolvimento cognitivo e motor, ao mesmo tempo que torna o tratamento mais agradável. Bem, foi isso e muito obrigada pela atenção. Prevenção de lesões osteomusculares no esporte, uma revisão sistemática. O presente trabalho foi construído por 4 acadêmicos de medicina da Universidade Federal do Maranhão e possui como autora principal e responsável pela apresentação a aluna Maria Cecília Pontes e como orientadora a docente Rossana Marques. Introdução. Para a realização correta e segura de exercício físico, são necessários ao atleta amplitude de movimento articular, equilíbrio em seu centro de massa e condicionamento físico adaptado à atividade realizada. Do contrário, há aumento dos riscos de lesões osteomusculares e consequentes danos físicos, mentais e psicológicos do esportista. Objetivo: identificar os fatores de lesão esportiva e os modelos de prevenção precoce apresentados, a fim de entender como evitar tal problema e assim elaborar recomendações que promovam a normalidade dos treinos. Metodologia: trata-se de uma revisão sistemática nas bases de dados PubMed, Cielo e Biblioteca Virtual em Saúde, BVS, na qual foram utilizadas as plataformas MESH e DEX para a seleção e combinação dos termos de busca Athletic Injuries and Prevention. Dessa forma, foram identificados 212 estudos, dos quais, após exclusão conforme os critérios de tempo de publicação de até 5 anos e de diversidade de esportes como dança, taekwondo, funcional e artes marciais, permaneceram apenas 12 artigos para análise qualitativa. Revisão de literatura. Os estudos escolhidos envolveram a aplicação de questionários com o tamanho de amostra variando de 42 a 984 participantes, que foram questionados acerca dos principais fatores de risco a lesões. Das respostas obtidas, as de maior ocorrência foram consciência insuficiente do exercício seguro, má aptidão física, maus hábitos alimentares e desgaste emocional. Além disso, uma parcela dos artigos realizou análises experimentais com acompanhamento de atividades realizadas por atletas de 17 a 30 anos de idade. O tamanho da amostra variou de 12 a 68 voluntários, cujos testes avaliaram a força muscular, os tipos de movimentos e a carga funcional das atividades em esportes, além de observar, por meio de um grupo controle, a importância do preparo físico antes do treino ou da competição. E, por fim, também encontrou-se uma análise de revisão bibliográfica que investigou, com base em 82 estudos, a evidência acerca de estratégias de nutrição para reduzir o risco de lesões e melhorar o tempo de recuperação. De modo geral, os principais métodos de prevenção contra lesões osteomusculares foram a conscientização sobre os limites físicos e mentais, os treinamentos adequados ao esporte praticado, a inspeção dos hábitos alimentares e o cuidado aos fatores sociais que excedem o ambiente esportivo. Conclusão: foi possível constatar que é necessário promover a conscientização dos atletas sobre a prevenção de lesões para reduzir a incidência dessas, sendo essencial, para tanto, levar em consideração fatores psicológicos, sociais e culturais. Por fim, estão referenciados os 12 artigos que foram sujeitos a esta revisão sistemática. Olá, eu me chamo Lívio Melo Barbosa, sob orientação da professora doutora Michele Érica Souza Ferreira, apresento o trabalho intitulado Análise da metahemoglobina e óxido nítrico em pacientes com diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 caracteriza-se como doença metabólica crônica marcada por altos níveis de glicose sanguínea, fato que se deve a defeitos na secreção de insulina e ou a resistência tecidual ao hormônio. Isso acarreta dificuldades na absorção de glicose pela maioria dos tecidos e pode levar também a complicações cardiovasculares, renais, oculares, entre outras. O diabetes vem sendo fortemente associado à ação oxidativa dos radicais livres, que são moléculas reativas e instáveis que podem levar a um estado de estresse oxidativo, sendo isto altamente danoso para o organismo.
Desse modo, o objetivo da pesquisa foi analisar a oxidação de hemoglobina e os níveis de óxido nítrico nos participantes com diabetes tipo 2. Para isso, utilizou-se um modelo de pesquisa clínica observacional do tipo caso-controle. Esse se trata de um projeto ainda em desenvolvimento, com um universo final de 46 pacientes, sendo 23 do grupo caso, com diabetes, e 23 do grupo controle, sendo indivíduos saudáveis. A amostra atual é de 24 pacientes, sendo 12 com diabetes mellitus tipo 2 e 12 pertencentes ao grupo controle, que corresponde à amostra desse estudo. No que tange aos resultados, foi possível identificar diferença significativa no teor de glicose média entre os pacientes do grupo caso e controle, confirmando que realmente os pacientes com diabetes mellitus tipo 2 apresentam maiores níveis de glicose sérica se comparado com indivíduos saudáveis que não possuem a doença. No entanto, não foi possível identificar a associação quanto à avaliação do teor de metahemoglobina e concentração de óxido nítrico sérico nos pacientes pertencentes aos dois grupos. Já com a aplicação do teste de correlação de Pearson, foi possível identificar a forte correlação entre o nível de glicose e de óxido nítrico nos pacientes pertencentes ao grupo controle, com um P menor que 0,05 e um R maior que 0,8, próximo de 1, identificando uma forte correlação linear, coisa que não aconteceu nos pacientes pertencentes ao grupo caso. Isso sugere que os pacientes com diabetes apresentam disfunções na secreção de óxido nítrico, principalmente devido a danos endoteliais, o que afeta justamente a correlação entre os níveis de glicose e óxido nítrico. Além disso, foi possível identificar que um paciente apresentou deficiência de G6PD e outro paciente apresentou 2 corpúsculos de Reis em sua amostra sérica. Portanto, conclui-se que os pacientes com DM2 apresentaram um nível de glicose médio maior do que os do grupo controle, que quanto maior os níveis de glicose, menor a tendência do organismo em produzir óxido nítrico, e que houve um paciente com deficiência de G6PD e outro paciente com presença de corpúsculos de Reis. Estas são as referências. Muito obrigado. Olá, meu nome é Gabriel da Silva Martins, sou acadêmico no 7º período de odontologia na Faculdade de Imperatriz Warden. A orientadora é a professora doutora Rossana Vanessa Danta de Almeida Marques e o tema do trabalho é Análise do perfil de odontias em capitais do Nordeste brasileiro no período de 5 anos. A promoção de saúde é um dos pilares da ciência odontológica na atenção básica, tendo como princípios a proteção, prevenção e a recuperação do meio bucal. Mesmo com taxas significativas de cobertura da população pelas políticas públicas, como por exemplo, campanha de ação coletiva, o programa Brasil Sorridente e o programa Saúde nas Escolas, o índice CPOD que avalia os dentes permanentes, cariados, perdidos e obturados, sugere um número relativamente alto de dentes perdidos, refletindo assim que nem todas essas ações são acessíveis à população. Infelizmente, esses procedimentos mutiladores como a exodontia têm por consequência no indivíduo deficiências relacionadas à mastigação, fonação e em perca total dos dentes, redução da dimensão vertical. O objetivo do trabalho é evidenciar o acometimento de exodontias em dentes permanentes na atenção primária em 5 capitais nordestinas nos últimos 5 anos. Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa observacional do tipo ecológica dos procedimentos de exodontia realizados a nível de atenção primária, em 5 cidades do Nordeste no período de 2017 a 2021. Quanto aos dados quantitativos, foram coletados da plataforma DataSUS TabNet do Governo Federal, com espaço amostral de 5 capitais: João Pessoa, Paraíba, Recife, Pernambuco, Salvador, Bahia, São Luís, Maranhão e Teresina, Piauí. Para a tabulação das frequências dos procedimentos com fins estatísticos, utilizou-se o software IBM SPSX e o Microsoft Excel. Ademais, a busca literária foi originada a partir de bases de dados como a PubMed, Cielo, Medline, Lilacs e Google Acadêmico. Quanto aos resultados, até meados do primeiro semestre de 2021, nas 5 capitais em análise, existiam cerca de 1.167 equipes de saúde da família, ESF. Assim, de acordo com o número populacional, há uma determinada quantidade de ESF que cobre os cidadãos, no qual apenas Teresina e João Pessoa dos municípios em evidência apresentam cobertura superior a 70%. No entanto, Recife, Salvador e São Luís apresentam valores inferiores a 50%. Quanto ao número de procedimentos, foram realizados 378.513 exodontias. Desses, cerca de 125.067 foram realizados apenas em São Luís no ano de 2017. E o menor número foi registrado em João Pessoa no ano de 2020, com 993. Ademais, o percentual total, João Pessoa obteve 3%, Recife 10%, Teresina 14%, Salvador 30% e São Luís 43%.
De acordo com os dados observados no espaço amostral de 60 meses, nas 5 capitais nordestinas, a atenção básica não cobre em sua totalidade a população dos respectivos municípios, fazendo com que as ações de proteção, prevenção e recuperação do meio bucal não sejam efetivadas e, por consequência, fazem com que haja maior percentual de procedimentos mutiladores como a exodontia. Essas foram as referências utilizadas para a síntese do trabalho e obrigado. Olá, meu nome é Gabriel da Silva Martins, sou acadêmico do 7º período de odontologia da Faculdade de Imperatriz Weiden. A orientadora do trabalho é a professora doutora Rossana Vanessa de Dantas de Almeida Marques, e o tema é Análise do quantitativo de procedimentos de enxerto gengival na atenção secundária em períodos pré-pandêmico e pandêmico no Nordeste brasileiro. A recuperação do meio bucal, principalmente em casos que necessitam de cirurgias especializadas, é considerado um dos pilares da assistência odontológica na atenção secundária. Assim, os procedimentos cirúrgicos periodontais com utilização de enxerto gengival consistem na retirada da fibra mucosa autógena, que vai ser geralmente do palato, e a sua deposição na região deficiente. Esse procedimento é indicado em casos de recessão gengival significativa e é realizado para reduzir a exposição radicular, devolvendo dessa forma a estética e, sobretudo, a função. O objetivo do trabalho é evidenciar o quantitativo de procedimentos de enxerto gengival na atenção secundária durante os períodos pré-pandêmico, 2018 e 2019, e período pandêmico, 2020 e 2021, na região Nordeste. Por meio de um estudo observacional do tipo transversal, foi avaliado o período de 48 meses, sendo T1 24 meses antecedentes à pandemia, que vai ser 2018 e 2019, e T2 24 meses subsequentes ao início dessa, que vai ser 2020 e 2021, o quantitativo de cirurgia de enxerto gengival na região Nordeste. Ademais, o número total de procedimentos foi obtido na plataforma DataSuite TabNet do governo federal, com espaço amostral referente à cobertura da atenção secundária regional. Quanto à tabulação das frequências dos dados referenciados aos procedimentos, utilizou-se 2 programas, o Microsoft Excel e o Apple Numbers. O embasamento teórico pertinente foi derivado de artigos selecionados nas plataformas Cielo, PubMed, Lilacs e Medline. Quanto aos resultados, para os 1.783 municípios existentes no Nordeste, existem cerca de 217 centros de especialidades odontológicas, os CELS, os quais atuam na atenção secundária e foram responsáveis no período de análise de executar 107.805 enxertos gengivais. Assim, no período pré-pandêmico T1, foram realizados 68.867 cirurgias periodontais de enxerto, enquanto no período pandêmico T2 houve um decréscimo de 43% nesse valor, representando cerca de 38.938 procedimentos executados. O pico das cirurgias de enxerto gengival foi em novembro de 2019, com 3.905 registros. O menor valor foi referente a março de 2021, no período pandêmico, com 565 registros. Assim, a média mensal de procedimentos no período pré-pandêmico T1 foi de 2.869, enquanto no período pandêmico T2 houve uma redução para 1.622. Os dados evidenciam que, no período de análise, houve uma redução expressiva do número de cirurgias periodontais de enxerto gengival na atenção secundária no Nordeste. Essa redução é resultado, sobretudo, do contexto de limitação das atividades do Sistema Único de Saúde decorrente da pandemia do Covid-19, especialmente relativas à assistência odontológica, uma vez que o aerossol inerente ao atendimento é considerado meio de contaminação e propagação do vírus. Essas foram as referências utilizadas para a síntese do trabalho, e obrigado. Olá, eu me chamo Flávia Ferreira Monari e irei apresentar esse trabalho que tem por título Assistência de Enfermagem a Pacientes com Hanseníase na Atenção Primária, relato de experiência do estágio de docência orientada. Com relação à introdução desse estudo, a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa ocasionada pelo bacilo Mycobacterium leprae, conhecido também como bacilo de Hansen. A doença apresenta-se como um problema de saúde pública mundial. Países como a Índia, o Brasil e a Indonésia são países ainda considerados endêmicos, responsável por mais de 80% dos casos registrados a nível mundial. Dentro desses países, em especial destacar o Brasil, a região norte e nordeste, apresenta alto índice dessa infecção. Com relação ao estágio de docência orientado,
proposto pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, desde 1999, ele foi elaborado no intuito de desenvolver formas de organizar e operacionalizar os programas de pós-graduação em stricto sensu a nível de mestrado e doutorado, proporcionando assim a vivência desses acadêmicos dentro do cenário da sala de aula. Esse trabalho tem por objetivo descrever a experiência da assistência de enfermagem a pacientes com hanseníase durante o estágio docência orientado de um programa de pós-graduação em stricto sensu. A experiência trata-se de um relato de experiência de uma mestranda do curso de pós-graduação em Saúde e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão. A realização do estágio foi supervisionada pela docente orientadora dentro da disciplina de doenças transmissíveis, sendo assim possível acompanhar todas as etapas que concernem a elaboração da disciplina, sendo esta revisão do plano de ensino, colaboração na criação e revisão de material didático, no acompanhamento dos discentes nas aulas práticas, participação no processo avaliativo, acompanhamento dos alunos em aulas de laboratório e nas aulas na unidade básica de saúde, bem como o acolhimento e acompanhamento de pacientes com hanseníase nas unidades básicas de saúde, onde a discente estava inserida. Com relação aos resultados, o estágio docência orientado proporcionou à discente a experiência de convivência com os alunos na perspectiva da docência, onde a discente pôde desenvolver habilidades necessárias para a vivência e a melhor compreensão do processo de ensino-aprendizagem, bem como o processo de cuidado direcionado a pacientes com essa queixa clínica. Também foi possível oportunizar a vivência do atendimento a esse público, juntamente aos discentes e à docente orientadora. Ressalta-se que a clínica direcionada aos pacientes com hanseníase foi de importância para ser vivenciada pela orientanda, considerando que são causas ainda muito presentes na região onde o programa de pós-graduação está inserido. Assim, com relação às considerações finais, o estágio de docência pôde oportunizar o acompanhamento dos alunos de graduação, bem como a avaliação e encaminhamento de pacientes com hanseníase, viabilizando a compreensão das etapas de cuidado direcionado a essa patologia, a fim de prestar uma assistência de enfermagem pautada na avaliação holística integral do paciente. Seguem as minhas referências, obrigada. Título Assistência de Enfermagem frente à prevenção de lesão por pressão em pacientes hospitalizados. Eu me chamo Vânia Maria Souza Silva, sou autora desse trabalho. Os demais componentes seguem o nome abaixo. As lesões por pressão são consideradas um evento adverso, sendo sua ocorrência considerada um indicador negativo da qualidade da assistência à saúde, sobretudo da enfermagem. Atualmente, as LPPs apresentam alta incidência, principalmente em pacientes com longas internações hospitalares, segundo o Rebouças et al. 2020. O objetivo deste trabalho é descrever o que a literatura científica tem abordado acerca da assistência de enfermagem como fator preventivo de lesão por pressão em pacientes hospitalizados. A metodologia trata-se de uma revisão integrativa e tem como pergunta norteadora: o que a literatura científica tem abordado sobre a assistência de enfermagem com vistas na prevenção de lesão por pressão em pacientes hospitalizados? As plataformas utilizadas foram Cielo, Lilacs e BVS, através da associação com os escritores em saúde, lesão por pressão, hospitais, prevenção e assistência de enfermagem. Os critérios de inclusão foram estudos completos em português ou inglês com um recorte temporal de 2015 a 2020. Os critérios de exclusão foram resumos, monografias, dissertações, teses e estudos duplicados. Foram encontrados 202 artigos, sendo incluídos 7 nessa revisão. A partir da análise dos resultados, os estudos foram caracterizados quanto ao ano de publicação, um em 2015, 5 em 2020 e um em 2018. Frente aos resultados, destacam-se as principais ações exercidas na prevenção da LPP em pacientes hospitalizados: inspeção e hidratação da pele, observação da região com proeminência óssea, como a sacral e trocantérica, colocação de coxins e a placa de hidrocolóide.
A análise dos estudos aponta alguns fatores de risco para a incidência de LPP, como doenças do sistema nervoso, cardiovascular, sedentarismo e a idade. São primordiais alguns diagnósticos para minimização de risco, dentre elas, realizar mudanças de decúbito, cuidado com a pele e aplicação da escala de Braden. Assim, torna-se necessário identificar os resultados de enfermagem da NOC e as intervenções contidas na NIC, segundo o NANDA 2015. Concluímos que a assistência na prevenção da LPP pauta-se pelos cuidados intensivos com a pele dos pacientes, bem como por meio de reconhecimento dos fatores de risco. Logo, cabe aos profissionais a realização de ações educativas a fim de disseminar conhecimento sobre esses fatores para toda a equipe multidisciplinar. Referência. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Jaísa e eu vou relatar o trabalho intitulado Autoeficácia para amamentar de puérperas internadas em alojamento conjunto. A autoeficácia é definida como a crença que o sujeito possui sobre a sua capacidade de desenvolver com êxito determinada tarefa. Possui 4 fontes e a principal delas é a experiência pessoal, que tem a ver com o sucesso inicial obtido ao desenvolver determinada tarefa, potencializando a crença do indivíduo de obter êxito ao realizar essa tarefa novamente. O objetivo deste trabalho foi avaliar os scores de autoeficácia para amamentar em um grupo de puérperas internadas em um alojamento conjunto. Para alcançar esse objetivo, foi desenvolvido um estudo transversal, quantitativo, desenvolvido em uma maternidade pública de um hospital universitário no Nordeste brasileiro, com dados coletados entre setembro e dezembro de 2021. Foram incluídas puérperas internadas no alojamento conjunto, maiores de 18 anos, alfabetizadas e que manifestaram interesse em amamentar. A autoeficácia foi mensurada na primeira semana após o parto, através da escala de autoeficácia em amamentar, na versão reduzida, sendo categorizada em eficácia baixa, moderada e alta. Foram coletadas informações sociodemográficas e obstétricas por meio de formulários. Foi realizada a análise descritiva de todos os dados coletados e o estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Com relação aos dados sociodemográficos encontrados, identificou-se que 33,4% das puérperas tinham idade entre 18 e 24 anos, 81,9% possuía parceiro e mais de 57% estudou até o ensino médio completo. Com relação às características obstétricas, 45,2% possuía 2 a 3 filhos, 2 a 3 partos, mais de 66% realizaram 6 ou mais consultas pré-natais e 51,1% tiveram parto cesáreo. Quanto ao score de autoeficácia, identificou-se que 85,2% da amostra estava em alta autoeficácia, marcando 52 a 70 pontos na escala. Nesse sentido, identificou-se que a alta autoeficácia encontrada nesse grupo prediz que as puérperas dedicarão maiores esforços para alcançar o sucesso e manter a amamentação, e, portanto, é relevante que os profissionais de saúde identifiquem a motivação, além do perfil dessas puérperas, a motivação para amamentar, desenvolvendo assistência direcionada, favorecendo o planejamento de ações específicas, de modo a evitar o desmame precoce. Aqui algumas referências. Muito obrigada. Meu nome é Nadson Pinheiro e o título do trabalho é Avaliação do Equilíbrio Funcional em Idosos em Centro de Referências em Imperatriz, Maranhão. Equilíbrio funcional é uma propriedade que tem relação complexa entre fatores de envelhecimento e vários sistemas que compõem o organismo, especialmente o músculo esquelético, vestibular e o proprioceptivo. Objetivo: avaliar o equilíbrio funcional de idosos frequentadores de Centro de Referência de Imperatriz, Maranhão. Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritivo de natureza quantitativa com corte transversal. Foi utilizada uma amostra de 54 idosos,
com idades entre 69 e 94 anos, que participaram voluntariamente do estudo. Como critério de inclusão, idosos de ambos os sexos, com capacidade física para a realização dos testes. Fatores de exclusão: idosos que não foram capazes de concluir o teste e ou que apresentassem instabilidade hemodinâmica. Instrumento de coleta de dados: teste de alcance funcional, Timed Up and Go Test, teste de força de pressão palmar e o teste de sentar e levantar. Como resultados: em relação aos valores médios obtidos através dos testes, tem-se força de pressão palmar, 17,2 kg força homens e 13,5 kg força mulheres. Teste de sentar e levantar, 10,7 segundos homens e 9,6 segundos mulheres. Alcance funcional, 19,1 cm homens e 16,7 cm mulheres. Timed Up and Go Test, 5,4 segundos homens e 10,2 segundos mulheres. De acordo com os scores classificados como normais para os testes realizados, foi possível identificar que o equilíbrio da maioria dos idosos participantes encontra-se dentro dos valores de referência e, consequentemente, o risco de quedas nesses idosos que se encontra abaixo segundo os resultados. Conclusão: é de suma importância a aplicação de ferramentas validadas e confiáveis para a avaliação do equilíbrio em idosos, pois contribuem para a análise da condição física, bem como o risco de quedas nessa população, direcionando medidas de prevenção e promoção de saúde a partir dos resultados encontrados. E essas são as nossas referências. Olá, me chamo Lucas Pereira Pires, sou acadêmico do curso de Medicina, orientado pela professora doutora Rossana Vanessa Dantas de Almeida Marques, e nosso trabalho, nossa pesquisa, trata sobre educação em saúde, campanhas promovidas pelo governo federal em 2022. A saúde pública, ela logra o exercício do trabalho realizado pela sociedade de forma grupal para garantir as condições para que as pessoas tenham saúde ou possam ter a assistência adequada para o tratamento e prevenção. Aliado a isso, observa-se a importância das campanhas da saúde, uma vez que elas auxiliam os indivíduos, integrando-os aos serviços pessoais de bem-estar, ajudam as comunidades, acompanhando o estado de vitalidade e podendo sistematizar políticas epidemiológicas que estimulem a comunidade, suscitando de maneira prática estratégias de educação em saúde individual e comunitária. Então, o objetivo é identificar os impactos das campanhas de saúde promovidas pelo governo federal e a sua importância para o bem-estar populacional. Metodologia foi um estudo descritivo do tipo revisão integrativa de literatura. Foram utilizadas as bases de dados PubMed e Cielo. Pergunta norteadora foi como as campanhas de saúde da atenção básica contemplam a integralidade do indivíduo e os ciclos de vida. A revisão de literatura. Os estudos escolhidos, eles envolveram artigos que abordam sobre como a qualificação do atendimento à população, através de dispositivos de gestão e arranjos, impactam positivamente o processo do ofício, em que se valoriza a cidadania, os direitos e a distribuição igualitária do poder nas organizações. Além disso, promove acolhimento, valorização do trabalho e do trabalhador, defesa dos direitos do usuário e o fomento dos espaços coletivos e redes, na qual é possível notar a humanização como um conjunto de estratégias para qualificar a atenção e a gestão. Tais achados corroboram com as campanhas já lançadas pelo Ministério da Saúde, como, por exemplo, vacinação contra a gripe sarampo, doação de leite materno, malária, doença de Chagas, tuberculose, coronavírus, prevenção à gravidez precoce, infarto agudo do miocárdio e hanseníase. Então, a gente consegue observar todo o processo, desde a infância até a fase de idosa, né? Todas essas campanhas, elas conseguem chegar a contemplar todos os ciclos de vida dos usuários. A atenção básica, as considerações finais. A atenção básica, ela possui diversas vantagens para a oferta de ações paliativas,
com maior proximidade do paciente e de seus familiares e envolvimento por períodos maiores. Portanto, tem grande relevância, pois conhecer os recursos necessários às atividades desenvolvidas e os efeitos esperados de uma intervenção em saúde é fundamental para o entendimento de quais fatores em determinado contexto eles podem influenciar no alcance dos resultados. Aí está um pouquinho das referências. É isso, muito obrigado. Olá, sou Jorge Victor Coelho de Souza, acadêmico do curso de Medicina na Universidade Federal do Maranhão, e apresentarei este trabalho de título Cigarros eletrônicos e suas implicações nos sistemas respiratório, cardiovascular e nervoso, de autoria própria. Os cigarros eletrônicos surgiram no mercado como uma alternativa mais saudável de fumar, em comparação ao cigarro convencional, e como dispositivo de auxílio no processo de abstinência da nicotina e saída do vício. Com o passar dos anos, difundiu-se na sociedade e atingiu públicos mais vulneráveis, como jovens e adolescentes. Nesse sentido, constatou-se um salto de 1,5% em 2011 para 20,8% em 2018 do uso entre alunos de ensino médio nos Estados Unidos. Em contrapartida, nota-se uma carência de informações explícitas acerca dos malefícios à saúde associados às substâncias presentes nesses aparelhos. O objetivo desse trabalho foi analisar e correlacionar o uso de cigarros eletrônicos e seus possíveis danos aos sistemas respiratório, cardiovascular e nervoso do organismo humano. A metodologia empregada foi uma revisão integrativa de literatura, utilizando a base de dados PubMed. Não houve recorte temporal. Dentre os 752 estudos inicialmente identificados, foram selecionados 14 artigos pela maior consonância com a temática abordada. Revisão de literatura. Constatou-se que os cigarros eletrônicos compreendem uma grande diversidade de marcas e modelos. No entanto, apresentam um mecanismo de funcionamento semelhante. São compostos por uma bateria, um cartucho ou refil que contém o líquido a ser inalado, a câmara ou atomizador, onde há a vaporização do líquido por aquecimento, e duas aberturas, uma por onde entrará o ar e outra para a saída do vapor. Vale ressaltar que, diferentemente dos cigarros convencionais, não há o processo de combustão no cigarro eletrônico, apenas vaporização da substância. No sistema respiratório, a acentuada exposição a vapores induz o mau funcionamento das células epiteliais das vias respiratórias, pela diminuição da atividade ciliar, o que gera maior retenção de muco e bactérias, aumentando as chances do desenvolvimento de infecções pulmonares. Além disso, a exposição a extratos de aerossóis causam danos ao DNA de células orais. No sistema nervoso, o efeito neurotóxico das substâncias identificadas apresentou correlação com disfunções mitocondriais e perda da homeostase de neurotransmissores. Ademais, o processo de vaporização empregado leva à produção de espécies reativas de oxigênio, que em excesso geram um estresse oxidativo, uma das causas de envelhecimento precoce e de doenças neurodegenerativas. Na saúde cardiovascular, estudos apontam alterações em biomarcadores que prevêem risco à saúde, associados principalmente à nicotina, como o aumento de processos inflamatórios, de disfunção vascular e de doenças tromboembólicas. Conclusão. Constatou-se que o cigarro eletrônico apresenta riscos consideráveis à saúde humana, em todos os 3 sistemas analisados. Dessa forma, desaconselha-se o uso e propõe-se medidas governamentais para a conscientização da população. Essas foram as referências utilizadas na confecção deste trabalho. Obrigado a todos pela atenção. Construção de produtos textuais em enfermagem, uma revisão de literatura narrativa. Os produtos educativos exercem um papel cada vez mais importante no campo da saúde e da enfermagem, pois além de provocar uma maior adesão e confiança na multiplicação do conteúdo, moderniza a forma de aprender, ensinar e comunicar. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é identificar o padrão no processo de construção e validação dos produtos textuais em enfermagem. Trata-se de uma revisão narrativa com a seguinte questão de pesquisa: como se constrói e valida os produtos textuais na enfermagem? Foi realizado nas bibliotecas BVS e Portal de Periódicos da CAPES, com os seguintes descritores: tecnologia educacional, educação em saúde, informática em saúde, e os operadores booleano AND e OR dispostos no desk. Os critérios de inclusão foram artigos primários dos últimos 5 anos, referentes às temáticas, nos idiomas inglês e português.
critérios de exclusão, aqueles que não obedeciam ao objetivo da pesquisa, bem como estudos provenientes da literatura cinzenta. O corpus de análise final foi de 10 artigos. Bem, a construção de produtos em enfermagem segue um padrão composto por 3 etapas, a saber, primeiro, revisão de literatura, segundo, elaboração do conteúdo e ilustrações do produto, e terceiro, a validação do produto. Quanto à etapa 1, observa-se que os motores de busca comumente utilizados, consultados, são a BVS, a PubMed, a Biblioteca Crocam, Biblioteca Portal de Periódicos da CAPES, além de outras bases de dados, como a Web of Science, Scopus e Sinahal. Sobre a etapa 2, a distribuição ela deve obedecer uma sequência lógica e coerente com a dinâmica da temática, mas, sobretudo, destaca-se a linguagem, tanto do texto escrito como das ilustrações, que deve ser acessível e pertinente ao perfil sociodemográfico e educacional do usuário que irá receber este produto. A etapa 3, ela subdivide-se em 3 fases. A primeira, ela vai ser validada por avaliadores especialistas no tema em que o produto se insere. A fase 2, avaliadores especialistas em design gráfico. E a fase 3, avaliadores usuários do produto. Dessa forma, as etapas identificadas proporcionam uma sequência para o embasamento técnico na construção e validação dos produtos textuais. Mesmo assim, ainda assim, percebe-se uma lacuna de estudos que evidenciem seu processo. Algumas referências utilizadas. Muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Luiz Henrique Silva Queiroz e eu vou apresentar o trabalho que tem como título Controle de Qualidade de Medicamentos, Caracterização Estrutural, Espectroscópica e Térmica da clorfazimina. Formas polimórficas de um fármaco podem apresentar propriedades físico-químicas diferentes entre si, e a clorfazimina ela é um antibiótico utilizado para o tratamento da hanseníase, que apresenta baixa solubilidade aquosa, e diversos polimorfos, que são denominados como forma 1 até a forma 4, sendo que a forma 1 é a mais recomendada para a produção de medicamentos. O objetivo desse trabalho foi realizar a caracterização estrutural, espectroscópica e térmica da clorfazimina, presente na matéria-prima utilizada na produção de medicamentos, sendo que o reagente utilizado foi a clorfazimina da Sigma-Aldrich, e ela foi caracterizada na unidade de preparação e caracterização de materiais da UFMA. Então essa amostra ela foi caracterizada por difratometria de raio-x pelo método PO, espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, termogrametria e termogrametria derivativa e análise térmica diferencial, e também por calorimetria exploratória diferencial. O padrão de frações de raio-x da clorfazimina, junto com o auxílio do refinamento pelo método de Hirschfeld, comprovou que a clorfazimina analisada ela se apresenta na forma 1, que é a sua forma mais estável. O espectro de FTIR da clorfazimina apresentou algumas bandas características dessa forma 1, sendo as principais em 3.065 cm-1, 2.970 cm-1 e 1.627 cm-1. Pela caracterização por TG, DTG, DTA, a gente pôde aí determinar a temperatura de estabilidade térmica desse fármaco, que foi em 230,24 graus Celsius, e também foi determinado o evento de fusão, que é a característica dessa forma da clorfazimina. Com auxílio da cor DSC da clorfazimina, também foi possível verificar o evento de fusão, que teve início em 221,45 graus Celsius. É importante realizar esse controle da qualidade desses insumos farmacêuticos que são utilizados na fabricação de medicamentos, sendo que é importante utilizar a forma polimórfica adequada, que no caso da clorfazimina é a forma 1, que apresenta aí a propriedade de maior estabilidade quando é comparado com as demais formas polimórficas.
Estes são os meus agradecimentos e obrigado. Olá, sou Lídia Cristina, sou acadêmica de enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Estarei apresentando o resumo com o tema Covid-19, inquietações de estudantes de ensino superior durante a pandemia e isolamento social. Como é sabido por todos, a Covid-19 surgiu em dezembro de 2019 na China e rapidamente se globalizou. Em janeiro de 2020, ela foi considerada pela Organização Mundial de Saúde um estado de emergência de saúde pública de importância nacional. E 2 meses depois, pela mesma organização, foi decretada uma pandemia. Esse resumo tem como objetivo apresentar as principais inquietações de estudantes de ensino superior no estado do Ceará durante a pandemia de Covid-19. Diante disso, essa apresentação desse resumo faz parte de um estudo mais amplo, denominado Repercussão da Pandemia do Novo Coronavírus na Saúde Mental dos Estudantes de Ensino Superior. Ele foi um estudo descritivo e exploratório com abordagem transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, com parecer no número que está apresentado no slide. Esse estudo contou com a amostra de 3.691 alunos acadêmicos do ensino superior com matrículas ativas no Ceará. A coleta de dados foi realizada por meio remoto, por conta do momento pandêmico, via Google Forms. Além do questionário introduzido, também foi utilizada uma versão adaptada do Inventário de Saúde Mental, MHI 38. Diante disso, os principais achados que encontramos com relação do Inventário de Saúde Mental com a preocupação da continuidade do curso de forma presencial é que o bem-estar desses estudantes de forma global, em seu bem-estar positivo e de estresse, e também nas suas dimensões primárias, ele apresenta uma tendência a diminuir com a preocupação desses estudantes com a continuidade do seu curso de forma presencial. Quando será ou como será, isso faz com que a saúde mental deles diminua. Além disso, foi feita uma relação com o inventário de saúde mental com medo de ser infectado. Quem não tem medo de ser infectado apresentou um estado de saúde mental de forma superior no seu bem-estar positivo e de estresse. Já quem tem medo sim de ser infectado ou já foi infectado apresenta um estado de saúde mental de forma global inferior. Isso apresenta que a pandemia mexeu sim com a saúde mental desses estudantes. Além disso, foi feita uma relação do inventário com a preocupação se o próprio alguém precisa sair do domicílio. Quem não tem medo de sair do seu domicílio apresentou um estado de saúde mental mais superior. E quem tem medo apresentou um estado de saúde mental inferior. Apresentando assim como a pandemia mexeu na cabeça desses acadêmicos e na saúde mental, fragilizando a sua saúde mental, né? Então, a gente pode concluir que a pandemia e o isolamento social repercutiram sim nas emoções desses acadêmicos, surgindo sentimentos de medo, preocupação e insegurança, que pode interferir negativamente na saúde mental dos estudantes do ensino superior, atrapalhando até eles na sua vida acadêmica. Então, as instituições, como ambientes educacionais, podem apresentar, e acredito que devem apresentar, estratégias para minimizar os impactos negativos da saúde mental dessa população. É isso, muito obrigada. Descompassos na saúde mental de estudantes do ensino superior durante a pandemia da Covid-19. Eliane Nazaré Oliveira, autora principal. A crise sanitária mundial causada pela pandemia da Covid-19 afetou de forma significativa a saúde física e mental da população mundial, em especial de estudantes do ensino superior que tiveram a sua rotina cancelada e modificada por conta do isolamento social. Nosso objetivo foi analisar as repercussões da Covid-19 durante o isolamento social na saúde mental de estudantes do ensino superior no estado do Ceará. Estudo exploratório, descritivo, utilizando uma abordagem transversal, com uma amostra de 3.691 estudantes. O inventário de saúde mental, com 38 itens, foi o nosso principal instrumento. Essa abordagem se deu através das redes sociais, num formulário do Google Forms e também com a ajuda das instituições de ensino superior que disponibilizaram o link da pesquisa nos seus sistemas acadêmicos. Os resultados foram bem impactantes, né? O estado global de saúde mental desses estudantes foi 48,8,
Isso quando comparamos com outros estudos, com estudantes do ensino superior antes da pandemia, esse estado global, usando a mesma escala, o mesmo inventário, foi 50 e 58, 68, ou seja, esse número 48,8, quando comparado com outros estudos, é muito baixo. A escala também, todas as suas dimensões, ela apresentou porcentagens muito abaixo, né, de outros estudos que também utilizaram a mesma escala para avaliar o estado de saúde mental. Conclui-se, né, que esses estudantes tiveram, sim, a sua saúde mental afetada negativamente pelo isolamento social e pela pandemia, né? E é importante que as instituições de ensino superior tenham um acompanhamento e um suporte a esses estudantes, sempre preocupada em mensurar e analisar a saúde mental e física desses estudantes do ensino superior. Obrigada pela atenção. Artigo apresentado para o primeiro Congresso Nacional de Saúde e Tecnologia e Terceiro Café com Ciência, intitulado Diagnóstico do Diabetes mellitus de início na maturidade dos jovens, uma revisão. Tem como autor Fábio Santos e como coautora a professora Alice Marques. O diabetes mellitus de início na maturidade dos jovens, também conhecido como Maturity Onset Diabetes of Young, MOD, possui três características interessantes. Ela possui um diagnóstico complexo de ser realizado, baixa prevalência e similaridade clínica com o diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Tais características aliadas culminam em um grande percentual de erro diagnóstico. A pesquisa avaliou as características gerais que o paciente deve possuir para ser candidato ao teste genético, bem como compreendeu o funcionamento do exame diagnóstico. A metodologia consistiu numa revisão de literatura, cujas bases de dados foram PubMed e Cielo. Os descritores utilizados foram MOD, Diabetes de Início, Maturidade e Diagnóstico. Foram excluídos artigos que não abordavam o diagnóstico do diabetes tipo MOD e foram incluídos artigos nos quais foram publicados de 2019 a 2022 e eram publicados por revistas científicas com fator de impacto maior ou igual a 2. O diabetes tipo MOD é caracterizado por cometer, geralmente, adultos jovens magros até os 25 anos de idade, ter 14 diferentes genes que podem ser mutados, possuir herança autossômica dominante e também ter dados epidemiológicos vagos. Esse tipo de diabetes é monogênico, na qual há mutação de um gene que é envolvido na função das células pancreáticas. Os principais são os genes GCK, HNF1A e HNF4A, na qual favorece o início precoce de hiperglicemia. Algumas vantagens de diagnosticar e de se definir os subtipos do diabetes MOD são a otimização da escolha de conduta terapêutica, a previsão do curso da doença e a monitorização e melhora do controle metabólico e glicêmico. Os candidatos ao teste genético geralmente são pacientes não obesos, com hiperglicemia, função preservada das células betas e forte histórico familiar de um tipo semelhante de diabetes entre os parentes do primeiro grau. O diagnóstico geralmente é realizado por um exame genético molecular, o qual, por sua vez, é caro e pouco acessível à população menos abastada. O principal sequenciamento e mais tradicional durante muito tempo foi o sequenciamento de Sanger, na qual havia uma análise restrita apenas a um pequeno subconjunto de genes. Por isso, ele foi deixado de lado e assumiu no seu lugar o novo sequenciamento atual, que é o sequenciamento de nova geração, o NGS, que ele consegue analisar diversos genes em apenas um único teste. Por isso, ele possui maior eficiência e custo-benefício. Por conseguinte, observa-se ser necessário uma anamnese cuidadosa em pacientes que aparentam possuir diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, para que ocorra um correto diagnóstico diferencial. Além disso, mais estudos populacionais que explicitem melhor os dados epidemiológicos do MOD devem ser feitos para que essa doença e sua patogênese seja mais reconhecida e facilmente diagnosticada pelos médicos. Por último, observa-se a necessidade de uma evolução em pesquisas que visem a descoberta de testes diagnósticos mais acessíveis. Essas foram as referências utilizadas. Obrigado. Dificuldades vivenciadas por puérperas na prática do aleitamento materno exclusivo. Autor principal, Daniel Coutinho dos Santos. Orientadora, Florecia Stabnow Santos. Todos os autores e coautores, incluindo a orientadora, são vinculados à Universidade Federal do Maranhão. O aleitamento materno é o alimento mais completo para o bebê, sendo capaz de suprir as suas necessidades nutricionais, além de fornecer substâncias que favoreçam seu sistema imunológico. O Brasil
Embora considerado um país com taxas crescentes de aleitamento materno, indicadores epidemiológicos relativos ao nível de adesão ao aleitamento materno exclusivo ainda se encontram em um nível abaixo do preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Diante disso, o objetivo desse estudo foi conhecer as principais dificuldades enfrentadas por mulheres no processo do aleitamento materno exclusivo. Pesquisa qualitativa realizada entre dezembro de 2020 e abril de 2021 com 10 puérperas que frequentavam UBS para consultas de acompanhamento de seus filhos. Os dados foram analisados através de análise de conteúdo temático, emergindo as categorias dificuldades para a amamentação, o desmame precoce da alimentação artificial e as fontes de informação sobre aleitamento materno. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética. Das gestantes, a faixa etária esteve entre os limites de 18 e 37 anos. A maioria era parda, casada, cursaram o ensino médio, donas de casa com renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos e sem residência própria. A maioria eram primíparas que realizaram de 6 ou mais consultas de pré-natal e relataram ter recebido orientações sobre aleitamento materno exclusivo durante o pré-natal e conheciam seus benefícios. Apesar das orientações recebidas, parte delas apontaram dificuldades no momento da amamentação. As dificuldades mais citadas foram a pega incorreta, feridas na mama, fissura nos mamilos, estresse emocional e pouca produção de leite. Observou-se que, em virtude da dificuldade de amamentar, da ansiedade em perceber que o bebê não se sentia saciado, as mães acabaram adotando alternativas alimentares para a criança, sendo as mais verificadas. A inserção precoce de sopas, sucos, mingaus e chás, incentivadas por influência do conselho de pessoas próximas, como das avós, que acreditavam que o aleitamento materno é incapaz de suprir as necessidades nutricionais da criança, sugerindo formas de complementação alimentar. Conclui-se que o incentivo à prática do aleitamento materno exclusivo deve ocorrer por meio de informações associadas a abordagens educativas, bem como as técnicas de amamentação, ao nível de compreensão da mulher, de modo que ela retenha de forma efetiva as informações recebidas, sempre reforçando quanto aos benefícios do aleitamento materno exclusivo e os riscos de sua interrupção, fazendo com que, dessa forma, os resultados sobre a adesão a essa prática sejam satisfatórios. Os autores agradecem a atenção. Olá, me chamo Arthur dos Santos Machado, sou acadêmico do 4º período do curso de odontologia na Faculdade de Imperatriz Weiden. O nosso trabalho tem como título Doença periodontal e sua relação com comorbidades sistêmicas inflamatórias, uma revisão de literatura, tendo como orientador o professor mestre Júlio César Coelho Moraes. A doença periodontal é uma inflamação crônica dos tecidos de suporte do dente, afetando principalmente adultos sem predileção por sexo e com uma incidência mundial de 20% a 50%. Sendo a principal causa de perda dentária. Porém, pode estar associada a comorbidades inflamatórias sistêmicas, como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, artrite reumatoide, doenças intestinais e doença hepática gordurosa não alcoólica. A revisão de literatura tem como objetivo demonstrar a relação entre a doença periodontal e comorbidades sistêmicas inflamatórias, a fim de entender os seus mecanismos de desenvolvimento ou agravamento. O presente trabalho foi direcionado pelos descritores fornecidos pela DESC, sendo eles periodontite, doença periodontal, inflamação e comorbidades. A base de dados utilizadas foi a PubMed, onde foram selecionados 5 estudos, os quais são revisões sistemática, meta-análise e estudos observacionais, publicados no período do ano de 2000 a 2021. Diante das análises dos estudos selecionados, observa-se que a periodontite tem sido associada a várias comorbidades sistêmicas. De forma mecânica, a periodontite está associada a bacteremias e inflamação sistêmica, que podem induzir resposta de fase aguda, bem como alterações metabólicas e inflamatórias no fígado e na medula óssea.
atividades que têm o potencial de influenciar as comorbidades. As bactérias periodontais são capazes de disseminar por diferentes vias, como hematogênica, orofaríngea e orodigestiva, para atingir locais extraorais onde podem causar ou exacerbar patologias inflamatórias. A doença periodontal compartilha mecanismos efetores inflamatórios, bem como fatores de risco genético e adquiridos, como muitas comorbidades. Uma associação independente ainda permanece entre periodontite e comorbidades. Em comparação com controles saudáveis, pacientes com periodontite grave apresentam níveis elevados de mediadores pró-inflamatórios, sendo eles interleucina 1, interleucina 6, proteína C reativa, fibrinogênio e o aumento no número de neutrófilos no sangue. Com esse trabalho, conclui-se que existem evidências para a relação doença periodontal e comorbidades sistêmicas inflamatórias. No entanto, esforços devem ser feitos para a realização de mais pesquisas que apontem o mecanismo de forma mais clara e objetiva, com o intuito de formular medidas para reverter ou evitar casos com esse tipo de patologia, já que as duas afetam uma grande porcentagem da população mundial. As referências usadas para a base do trabalho são essas. Obrigado. Olá, eu me chamo Flávia Ferreira Monari e irei apresentar o trabalho que tem por título Doenças isquêmicas do coração no Maranhão, tendência da mortalidade entre os anos de 2011 a 2016, seguem os coautores do trabalho. Com relação às doenças cardiovasculares, essas são consideradas um grupo de patologias que afetam o coração, os vasos sanguíneos e o suporte sanguíneo para os órgãos e tecidos. Esse grupo de afecções cardiovasculares subdivide-se entre as doenças cerebrovasculares e as doenças isquêmicas do coração, também conhecidas como DICs. As DICs representam-se como patologias onde o fluxo sanguíneo torna-se insuficiente, ocasionando assim um suprimento inadequado de oxigênio ao coração e aos demais órgãos. Os pacientes que possuem essas patologias, eles possuem uma diminuição na capacidade funcional, bem como a dificuldade em exercer as atividades diárias e laborais, tendo assim esse grupo de doenças um alto impacto na qualidade de vida desses indivíduos. Com relação ao objetivo desse estudo, busca descrever as características sociodemográficas e analisar a tendência da taxa de mortalidade por doença isquêmica do coração no estado do Maranhão, entre os anos 2011 a 2016. Com relação ao método, trata-se de um estudo do tipo ecológico com dados secundários e análise de série temporal do período de 2011 a 2016. Os dados foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM. Com relação aos resultados desse estudo, registrou-se, dentre os anos 2011 a 2016, 18.257 óbitos por doença isquêmica do coração no Maranhão. Com relação ao perfil de óbitos, apresentou-se o predomínio do sexo masculino, com 60,80%, pessoas com mais de 60 anos consideradas como idosos, com 73,94%, pessoas da raça ou cor parda, com 66,19%, e indivíduos com escolaridade menor que 8 anos, com 79,26%. Com relação à tendência da mortalidade, o Estado apresentou uma tendência crescente, porém as regionais de saúde apresentaram estabilidade, com exceção das regionais de Açailândia, Pinheiro e Zedoca, que apresentaram uma tendência também crescente. Com relação às considerações finais, o Estado do Maranhão apresentou, então, uma tendência crescente de óbitos por doença isquêmica do coração, o que suscita a necessidade de serem aperfeiçoadas as estratégias de prevenção das doenças cardiovasculares no Estado, bem como também ser realizado um rastreio eficaz dos fatores de risco para o adoecimento da população. Outro ponto a ser considerado trata-se da importância da capacitação dos profissionais, objetivando o adequado preenchimento das declarações de óbito, para que se possa realizar uma investigação relacionada, de fato, a esse grupo de patologias, o mais verídico possível no retrato do cenário investigado. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Matheus Dantas Torres, discente do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia. O título do trabalho é Educação em Saúde sobre Doenças Infecto-Contagiosas em uma sala de espera na atenção primária à saúde,
Relato de experiência. Gostaria de retificar a palavra infecto-contagiosos para infecciosos durante todo o decorrer do trabalho. A educação em saúde ela pode ser utilizada para promover boas práticas de saúde, uma vez que ela trata diretamente com a problematização da realidade local dos usuários. A atenção primária à saúde é o ambiente que possibilita essa educação, uma vez que os usuários eles estão aguardando para o atendimento e ficam em uma sala de espera. Dentre a realidade vivenciada, destaca-se as doenças infecciosas, que são consideradas problemas de saúde pública. E o estágio docente orientado ele promove a vivência do mestrando e contribui na formação para professores que atuarão no nível superior. O objetivo do nosso trabalho é descrever experiências sobre a educação em saúde para pacientes em uma fila de espera na atenção primária à saúde. Relato de experiência. Trata-se de um relato de experiência de um mestrando do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia da Universidade Federal do Maranhão. O estágio docente orientado ele faz parte da grade curricular do curso de mestrado e ele acontece quando o mestrando acompanha uma disciplina do curso de graduação, sendo a disciplina Doenças Transmissíveis do curso de enfermagem da mesma universidade. O estágio ele aconteceu no segundo semestre do ano de 2021. Dentre as atividades propostas, foram realizados momentos de educação em saúde com pessoas que estavam aguardando na fila de espera em uma unidade básica de saúde. Em média participavam 10 pessoas. Utilizamos de folder e cartazes. Os folders eram entregues às pessoas que estavam aguardando e os cartazes eram dispostos em locais estratégicos da unidade. Como temas abordados foram escolhidos doenças infecciosas como hepatites B e C, sífilis e HIV. Tratou-se sobre primeiros sinais e sintomas e quais serviços procurarem, além da vacinação para as doenças que têm a vacina disposta. Dentre as considerações finais, entende-se que o estágio docente ele colabora para o melhor entendimento das pessoas sobre doenças infecciosas e demais doenças. E ações como essas elas devem ocorrer de maneira frequente para a prevenção de novos casos de doenças infecciosas. Aqui temos as referências do nosso trabalho. O anexo 1 ele demonstra de que forma aconteciam os momentos de educação e saúde na unidade básica. Revisão acerca dos fatores relacionados à ansiedade em idosos. Introdução. A ansiedade consiste em um transtorno mental caracterizado pela aflição constante, atrelada a preocupações excessivas, e acomete intensa e frequentemente a população idosa. No que tange a esse segmento social, há fatores específicos determinantes do aparecimento da mazela, criando a necessidade de uma listagem eficiente. Objetivo: identificar a relação entre a condição de envelhecimento e a prevalência dos transtornos de ansiedade, de modo a determinar as principais variáveis que influenciam no desenvolvimento da enfermidade no segmento populacional de idade mais avançada. Metodologia: trata-se de uma revisão de literatura realizada a partir de referências encontradas nas bases de dados PubMed e Google Acadêmico, por meio dos descritores ansiedade, idosos, fatores, sem restrições de data e idioma. As 10 referências utilizadas no presente estudo foram selecionadas a partir da leitura dos títulos e posterior filtro analítico dos resultados, englobando a maior variação possível de fatores de risco. Revisão de literatura. Os estudos selecionados envolveram indivíduos com idades entre 55 e 100 anos, com espaço amostral variando de 69 a 20.069 indivíduos, cuja técnica mais utilizada foi o estudo transversal. Observou-se uma relação inversamente proporcional entre a qualidade de vida e a ansiedade, além do declínio da frequência de transtornos com o passar das idades dos idosos, sendo mais frequente na faixa entre 60 e 69 anos. Os fatores de risco observados consistiram em gênero. Mulheres apresentavam maiores índices. Escolaridade. Prevaleceu em indivíduos com menor escolaridade. Estado civil. Prevalecendo em indivíduos casados. Relação parental. Predominando em pais que não apresentavam um bom convívio com os filhos. Ademais, foi notado que a pandemia do Covid-19 detém elevado teor de risco para a saúde mental senil, sendo determinante no aumento dos índices de ansiedade e de outros transtornos. Conclusão. Portanto, observa-se que há uma necessidade de estudos populacionais, com objetivos de compreender e investigar os mecanismos biopsicossociais envolvidos na relação entre ansiedade e qualidade de vida do idoso.
além da imprescindibilidade da adoção de critérios padronizados e mais eficientes no diagnóstico da ansiedade na população de idade mais avançada, haja vista as necessidades especiais intrínsecas à condição do idoso. Observa-se ainda a importância da adoção de tratamentos multidisciplinares e direcionados, de maneira particular, a esse grupo, visto que a idade é um fator determinante no surgimento de efeitos colaterais nos tratamentos. Essas foram as referências. Olá pessoal, meu nome é Luiz Henrique Silva Queiroz e agora eu vou fazer a apresentação do trabalho que tem como título Estudo do pseudopolimorfismo da rifampicina para o controle de qualidade de insumos utilizados na produção de medicamentos. A forma sólida de um fármaco ela pode influenciar nas suas propriedades físico-químicas, tais como a solubilidade aquosa, e a rifampicina é um antibiótico oral que apresenta baixa solubilidade aquosa e alguns polimorfos, sendo denominados como forma 1, que é a forma estável, e forma 2 e alguns pseudopolimorfos que são metastáveis. O objetivo deste trabalho foi realizar a identificação polimórfica da rifampicina base livre cristalina e da rifampicina recristalizada, que foi obtida por meio da recristalização da rifampicina base livre cristalina, utilizando aí como reagentes a rifampicina base livre cristalina da Sigma Aldrich, com pureza de 97%. Então, a rifampicina base livre cristalina ela foi recristalizada em meio orgânico e essas amostras elas foram caracterizadas por difatometria de raio-x pelo método PO, termogravimetria análise térmica diferencial e calorimetria exploratória diferencial. Por meio dos padrões de difração de raio-x com auxílio do refinamento pelo método de Ritchie, a gente comprovou que a rifampicina base livre cristalina se apresenta na sua forma 2 e quando há o processo de recristalização, há a formação de pseudopolimorfo, que é a forma 2 penta-hidratada. A curva TG, DTG, DTA da rifampicina base livre cristalina apresentou-se estabilidade térmica até 180 graus Celsius e o evento de fusão que também foi caracterizado por DSC. Para a rifampicina recristalizada, a gente também determinou a estabilidade térmica dela, que foi em 180,15 graus Celsius. Também foi observado o evento de desidratação e fusão. Pelas curvas DSC, a gente pôde determinar o evento de fusão da rifampicina base livre cristalina e eventos de desidratação e fusão para a rifampicina recristalizada. Então, houve a ocorrência de pseudopolimorfismo da rifampicina quando recristalizada em meio orgânico, sendo que a rifampicina base livre cristalina se apresenta na forma 2 e a rifampicina recristalizada na forma 2 penta-hidratada. É importante realizar essas caracterizações para manter o controle da qualidade na produção de medicamentos. Esses são meus agradecimentos e obrigado. Experiência discente em um programa de mestrado acadêmico interdisciplinar da área de saúde e biológica. Os programas de pós-graduação interdisciplinares são os que mais têm crescido no Brasil nos últimos tempos. De acordo com a CAPES, a interdisciplinaridade se propõe a promover uma abertura para o enfrentamento de novas perspectivas teórico-metodológicas de pesquisa, ensino e inovação, representando para o meio acadêmico novas produções de conhecimento vistos os atuais desafios contemporâneos. O objetivo foi relatar a experiência discente de um programa de mestrado acadêmico interdisciplinar. Descrição da experiência. O mestrado em Saúde e Tecnologia é um programa interdisciplinar na Câmara de Saúde e Biológica e possui duas linhas de pesquisa, Saúde e Sociedade e Tecnologias em Saúde. Nele tem-se o cumprimento dos créditos dos componentes teóricos obrigatórios e optativos que ocorrem de forma conjunta com alunos de diversas áreas do conhecimento. Essa característica faz com que o mestrado interdisciplinar seja um desafio para o discente, pois ele precisa romper com as barreiras do conhecimento específico, para que possa expandir além de sua área, produzindo novos conhecimentos. Um aspecto importante é a adoção de metodologias ativas na condução das disciplinas,
Então, o discente torna-se o protagonista do saber. Ele também é estimulado a realizar leituras prévias dos conteúdos, a participar de debates e discussões em sala de aula, e há também o pós-aula para reforçar a aprendizagem. Há professores de diversas áreas do conhecimento, e isso fortalece a construção do conhecimento a partir da aprendizagem colaborativa. Resultados e ou impactos. O programa de pós-graduação da área interdisciplinar, ele tem proporcionado a conexão de diversas áreas do conhecimento, e ele permite a superação de desafios aos discentes quanto à aprendizagem e à produção do conhecimento. E esse perfil acadêmico interdisciplinar, ele proporciona o contato com novas metodologias de ensino-aprendizagem, o que favorece ao discente adquirir habilidades relacionadas à docência. Considerações finais. A interdisciplinaridade ela vem possibilitando a ampliação dos conhecimentos específicos, por meio da união das diversas áreas do conhecimento, e ela contribui com o desenvolvimento da ciência, com a inovação, e dessa forma ela pode melhorar a vida das pessoas. Referências. Meu nome é Janiel, eu sou discente do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia e meu trabalho é intitulado de Fatores Associados às Formas Clínicas Multibacilares da Hanseníase em Regional de Saúde do Sudoeste Maranhense. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa e ainda persiste como problema de saúde pública no Brasil e no mundo. A doença ela não se desenvolve de modo linear numa relação de causa e efeito, e seu processo de adoecimento está relacionado a fatores individuais, socioeconômicos, culturais e psíquicos. A notável relação que a doença possui com as condições sociais demanda novas formas de abordagens e vigilância dos casos notificados. Assim, o objetivo do estudo foi verificar a associação entre os fatores sociodemográficos e clínico-epidemiológicos e formas clínicas multibacilares da hanseníase nos municípios da Regional de Saúde do Sudoeste do Maranhão. Trata-se de um estudo transversal, analítico, realizado em municípios integrantes da Unidade Gestora Regional de Saúde de Imperatriz. Para o estudo foram considerados todos os casos de hanseníase notificados junto ao SINAM no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2017, sendo excluído as duplicidades e erros de diagnósticos relacionados à classificação operacional versus forma clínica da doença. A coleta de dados ocorreu em setembro de 2021, onde foram selecionadas as variáveis sociodemográficas relacionadas à idade, sexo, raça-cor, escolaridade, zona de residência, e variáveis clínico-epidemiológicas relacionadas à classificação operacional, incapacidade física, nervos afetados, modo de entrada, episódio reacional, contatos existentes, contatos registrados e situação de encerramento. Para identificar os fatores associados às formas clínicas multibacilares, utilizou-se modelo de regressão de Poisson, onde as razões de prevalência e respectivos intervalos de confiança de 95% também foram estimadas. A pesquisa ela foi aprovada pelo CEP-UFMA. Foram notificados 4.029 casos, dos quais 3.903 foram incluídos no estudo, por 126 casos apresentaram erros de diagnóstico quanto à classificação. Houve como predominância a classificação operacional multibacilar. Na análise bruta, as associações significativas para a classificação operacional multibacilar foram faixa etária maior de 15 anos, sexo masculino, escolaridade menor que 8 anos, grau de capacidade 1, 2, além de não avaliado, e episódio reacional do tipo 1, tipo 2 e tipo 1 e 2. Na análise ajustada, todas as associações permaneceram significativas, com a identificação de fatores de risco para a ocorrência da doença. A investigação revelou importantes associações entre as formas clínicas multibacilares e as características sociodemográficas e clínico-epidemiológicas dos casos de hanseníase a serem consideradas para a elaboração de ações direcionadas ao controle da doença.
Meu nome é Rodolfo Moreira e o título da nossa pesquisa é Fatores associados às incapacidades físicas da hanseníase. As incapacidades físicas decorrentes da hanseníase atingem inúmeros indivíduos no mundo e no Brasil, ocasionando danos físicos, sociais e psíquicos, e assim aumentando o estigma da doença. O objetivo dessa pesquisa é identificar na literatura as evidências acerca dos fatores associados às incapacidades físicas da hanseníase. Método. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, tendo como questão norteadora quais as evidências científicas sobre os fatores associados às incapacidades físicas da hanseníase. Busca na base de dados Scopus, Web of Science, PubMed, Lilacs e na biblioteca Cielo. Lilacs e Cielo foram empregados os DEX, hanseníase, fatores de risco e pessoa com deficiência. PubMed, Scopus e Web of Science utilizou-se os meshes Lepers, Risk Factors e Disabled Persons. Utilizou-se entre os descritores o operador booleano AND, como critério de inclusão, estudos originais que respondessem à questão norteadora, disponibilizados na íntegra e em qualquer idioma, excluídos resumos, opinião de especialistas, revisões, livros, capítulos de livros, teses e dissertações. Foram eleitos 14 artigos para compor essa revisão. Os fatores de risco associados às incapacidades físicas na hanseníase foram idade elevada, escolaridade diminuída, gênero masculino, desemprego, baixa renda, classificação operacional multibacilar, reações hansênicas, forma virchoviana, baciloscopia positiva e elevado número de lesões cutâneas. Gênero feminino, habitar em região endêmica e níveis de educação elevados foram apontados como fatores de proteção para as incapacidades físicas da hanseníase. Concluímos que variáveis sociodemográficas e clínico-epidemiológicas foram elencadas como fatores de risco e proteção para as incapacidades físicas da hanseníase. Idade elevada, escolaridade diminuída, gênero masculino, desemprego e baixa renda foram evidenciados como fatores de risco sociodemográficos para as incapacidades físicas da hanseníase. Fatores clínico-epidemiológicos demonstrados foram classificação operacional multibacilar, reação hansênica, forma virchoviana, baciloscopia positiva e elevado número de lesões cutâneas. Gênero feminino, habitar em região endêmica e níveis de educação elevados foram apontados como fatores de proteção para as incapacidades físicas. E essas são as nossas referências. Meus cumprimentos, meu nome é Raiane Oliveira e irei apresentar o nosso trabalho intitulado Fatores de Risco e Distribuição Espacial dos Óbitos por Covid-19, Revisão Integrativa. Introdução. A Covid-19 é uma doença viral que apresenta rápida propagação, acomete principalmente o sistema respiratório. Assim, ainda que na maioria dos casos a doença seja branda, existem casos graves e letais. Objetivo: sintetizar as evidências científicas acerca dos fatores de risco e distribuição espacial dos óbitos por Covid-19 no mundo. Metodologia. Trata-se de revisão integrativa da literatura, onde utilizou-se a estratégia PICO, originando a seguinte questão de pesquisa: quais as evidências científicas relacionadas aos fatores de risco e distribuição espacial dos óbitos por Covid-19 no mundo? O levantamento dos dados foi feito no mês de junho de 2021, nas bases de dados Web of Science, Scopus, PubMed e na biblioteca Cielo, utilizando os descritores Covid-19, mortalidade, fatores de risco, análise espacial e saúde global. Como critério de inclusão, utilizou-se artigos originais disponíveis na íntegra no idioma inglês, português e espanhol, sem recorte temporal. Como critério de exclusão, utilizou-se tese, dissertação, artigos de opinião e carta ao editor. A estratégia adotada na busca e seleção foi embasada no prisma. Revisão de literatura. Após a aplicação dos critérios de inclusão, foram incluídos 25 artigos nessa revisão. Revisão de literatura. Idade. A partir de 65 anos e ser do sexo masculino são fatores de risco aos óbitos por Covid-19. Comorbidades estiveram associadas ao desfecho óbito e constituíram-se importantes fatores de risco.
destacando-se a hipertensão arterial sistêmica e a diabetes mellitus. De análise empregadas foram modelo estimador bayesiano empírico, regressão logística parcimoniosa, técnicas de varredura espaço-temporal, correlação espacial e correlação de Pearson. Verificou-se distribuição heterogênea dos óbitos, condições socioeconômicas e ambientais foram fatores explicativos para a ocorrência dos eventos no espaço-tempo. Conclusão. Idade igual ou maior que 60 anos, sexo masculino, cardiopatia, diabetes mellitus, distribuição heterogênea dos óbitos, áreas com maior poluição ambiental, maior densidade populacional e precárias condições sanitárias se associaram à mortalidade por Covid-19 no contexto mundial. Assim, são notórias as disparidades de condição socioeconômica e saúde pelo mundo, necessitando-se de elaboração de estratégias e políticas de saúde direcionadas para reduzir esses óbitos. As nossas referências do estudo, o meu muito obrigada. Olá, meu nome é Camila Laís, sou acadêmica do primeiro ano de Medicina da UFMA e orientada pela professora Rossana Marques. Hoje vim apresentar os resultados da nossa pesquisa intitulada Fatores de Risco Relacionados à Tríade da Mulher Atleta e sua Prevalência. A tríade da mulher atleta é um conjunto de disfunções do organismo caracterizada por transtornos alimentares, amenorreia e baixa densidade óssea. Também pode ser identificada por balanço energético negativo causado pela desproporção entre prática de exercícios e a ingestão calórica. O objetivo dessa pesquisa é realizar uma revisão de literatura a fim de investigar os fatores de risco relacionados à tríade e sua prevalência no grupo de abrangência. Na metodologia, o estudo trata-se de uma revisão de literatura integrativa realizada em maio de 2022, onde inicialmente foram localizadas 150 referências e, após leitura dos títulos, foram selecionadas 8 para revisão. A base de dados utilizada foi a PubMed por meio dos escritores Female Athlete Triad and Risk Factors, sem restrições de data e idioma. Agora, em relação aos resultados, os artigos escolhidos envolveram indivíduos com idades entre 13 e 39 anos, com tamanho de amostras variando entre 15 e 3.613 pessoas, e objetivavam avaliar os aspectos principais da tríade por meio de diferentes métodos a depender dos fatores de risco analisados. Então, após a análise de todos os estudos, observou-se que para a avaliação dos distúrbios alimentares, o questionário Eating Disorder Examination Questionnaire foi mais utilizado. Na amenorreia e disfunções menstruais, questionários sobre o tema e revisão de histórico médico foram consultados. Para índice de densidade óssea, a medição foi realizada no exame Dual Energy X-ray Absiometry. E para a disponibilidade de energia, marcadores antropométricos como IMC, análise de hábitos alimentares e gastos calóricos associados a atividades cotidianas foram utilizados. Além disso, observou-se que o gasto calórico e a baixa disponibilidade energética apresentaram-se como os maiores fatores de risco observados nas atletas associados, principalmente aos esportes que priorizam estética corporal, como ginástica. Esses fatores contribuem para o desenvolvimento de transtornos alimentares, como anorexia. Ademais, tal alimentação inadequada está correlacionada também às disfunções menstruais, visto que altera as funções fisiológicas do corpo e acarreta desequilíbrios endócrinos. Dentre os critérios observados, a baixa densidade óssea mostrou uma menor prevalência, uma vez que sua expressão depende, na maioria das vezes, da gravidade dos outros aspectos da tríade. E, além disso, vale também ressaltar a relevância da manifestação dos sintomas em pessoas consideradas não atléticas, sobretudo os transtornos alimentares, que são causados pela pressão estética direcionada às mulheres em toda a sociedade. Portanto, na conclusão, evidencia-se que as disfunções da tríade normalmente não ocorrem de forma simultânea, mas quando se expressam, acarretam consequências negativas para a qualidade de vida das mulheres. Dessa forma, é importante a realização de ações de prevenção por intermédio da orientação aos treinadores e aos familiares das atletas a respeito dos riscos da tríade. E essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada. Fatores relacionados à perpetuação da sífilis congênita no Brasil. Introdução. O Ministério da Saúde tem como meta a eliminação da sífilis congênita, referente a 0,5 ou menos casos para cada 1.000 nascidos vivos. No entanto, o Boletim Epidemiológico de 2020 revela taxas de incidência da sífilis congênita distante do esperado. Por isso, é relevante o estudo dos fatores associados à sífilis congênita.
O objetivo da nossa pesquisa é realizar uma revisão de literatura integrativa com o intuito de investigar a perpetuação da sífilis congênita e seus aspectos relacionados. Metodologia. Foi feita uma busca de artigos nas bases de dados Cielo e Google Acadêmico, usando os descritores sífilis congênita, fatores e congenital sífilis. Como critérios de inclusão, utilizamos publicações nos últimos 5 anos em português e ou inglês, e excluímos aqueles de sites não oficiais e monografias. Ao todo, foram selecionados 15 artigos para análise. Revisão de literatura. Os fatores relacionados à perpetuação dos casos da sífilis congênita encontrados na análise foram: 1. Pré-natal sem qualidade, uma vez que é durante as consultas de pré-natal que devem ser realizadas os testes rápidos para identificação da sífilis, o que possibilita o cuidado oportuno. 2. Situação de vulnerabilidade social da mulher grávida, a saber, mulheres com baixo nível de escolaridade, baixa renda, jovens e adultas jovens. 3. Falta de tratamento e de acompanhamento adequado da gestante e do seu parceiro, tendo em vista que a rejeição terapêutica e a administração insuficiente de penicilina favorecem a reinfecção e a transmissão vertical. 4. Subnotificação dos casos, pois isso dificulta o conhecimento imediato da doença e o consequente tratamento precoce. Conclusão. A diminuição dos casos da sífilis congênita depende de fatores que vão desde uma atenção primária adequada do período gestacional até um efetivo tratamento do binômio mãe-bebê e do parceiro da mãe. Nesse sentido, a atenção primária deve atuar oferecendo um pré-natal de qualidade, no qual seja possível realizar testes rápidos para a sífilis. Logo, o objetivo proposto pelo Ministério da Saúde não está sendo alcançado, por isso a relevância desse trabalho, a fim de garantir a saúde de mulheres e neonatos. Nossas referências. Obrigado pela atenção.